Tudo bem? Segundo ano, vamos dar continuidade aí, né, no estudo das matrizes, fazendo aí uma breve retomadinha. Primeira aulinha de matrizes, a gente conversou um pouquinho sobre a definição, o conceito, algumas aplicações dessas importantes tabelas, né, não só na sala de aula, mas principalmente no nosso dia a dia. Cheguei a conversar um pouquinho sobre os tipos de matrizes, né, sobre a constituição de uma matriz através de uma fórmula matemática. Falamos também em transposição de matrizes, né, as chamadas matrizes transpostas, e ainda chegamos a conversar um pouquinho sobre adição e subtração de matrizes, tá? Nesse momento que a gente está tendo agora, o Márcio vai abordar com vocês dois assuntos importantes. Um que a gente já deduz naturalmente, que é a multiplicação de um número real por uma matriz. Muito tranquilo. E uma outra, né, um outro assunto importante, que é a multiplicação de matrizes. Isso daí já exige uma atenção maior, mas uma coisa de cada vez. Falemos um pouquinho aí sobre a multiplicação de um número real por uma matriz. Então, de uma maneira bem genérica, o professor Márcio trouxe aqui para vocês. Ó, se a matriz A ela é formada pelos elementos Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho, quem é a matriz K vezes A? Opa, eu estou considerando K um número real. Opa, eu estou multiplicando a matriz por um número real. Multiplicar uma matriz por um número real é multiplicar todos os elementos dessa matriz por esse número real. Então, se A é A, B, C, D, K vezes A é K vezes Azinho, K vezes Bzinho, K vezes Czinho e K vezes Dzinho. Não tem segredo nenhum. Ao multiplicar uma matriz por um número real K, todos os elementos dessa matriz serão multiplicados por esse cara. Beleza? Eu tenho um exemplo aqui. Matriz A, uma matriz 2 por 2 aqui, ó. Menos 3, 2, 1 e 5. Esses são os elementos dela. Matriz B, 3, 8, 2 e 1. Ok? Eu quero determinar a solução da expressão 2B menos 3A. Opa! Se a matriz B é dada por 3, 8, 2 e 1, a matriz 2B terá todos os elementos de B multiplicados por 2. Então, quem é a matriz 2B? É 6, é 16, é 6, é 4, aliás, e aqui é 2. Só recapitulando, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Menos quem? O triplo da matriz A. Nesse caso, K vale 3. Então, eu vou triplicar todos os elementos da matriz A. Então, aqui vai ficar 3 vezes menos 3, menos 9. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. E 3 vezes 5, 15. Isso daqui é bem tranquilo, né? Bem tranquilo. O resultado dessa expressão vai ser 6 menos 9, que é 6 mais 9, que vai dar 15. Né? 16 menos 6, aqui eu tenho 10. 4 menos 3, aqui eu tenho 1. 2 menos 15, aqui eu tenho menos 13. Está aí o resultado da expressão. Só para ilustrar um pouquinho, essa ideia de multiplicação de uma matriz por um número real K, sossegado. Só multiplicar todo mundo por esse cara e já era. Agora vamos falar um pouquinho de multiplicação de duas matrizes. Aí eu tenho que ter um olhar mais atento, prestem atenção. Sobre esse cálculo, pessoal, envolvendo multiplicação de matrizes, vale lembrar da nossa primeira aulinha de matrizes, onde o professor Márcio apresentou a vocês duas tabelas. Lembra? A primeira tabela falava um pouquinho sobre os ingredientes necessários para se produzir coxinha, quibe, empadinha e assim por diante. E a segunda tabela, ela falava um pouquinho sobre, ela trazia, aliás, valores correspondentes ao custo da porção de carne, da porção de ovos, da porção de farinha, né? E aí, se nós multiplicássemos as duas matrizes, nós saberíamos o valor do custo de cada pastel.
de cada coxinha, de cada empada, enfim, de cada um daqueles salgadinhos ali. Então aquilo lá foi uma prévia, né, sobre multiplicação de matrizes. Agora, a gente traz isso para um olhar mais técnico, né, que é essa realidade de sala de aula. Então, muita atenção, muita atenção. Para multiplicar matrizes, eu preciso impor uma condição. Né? Que condição é essa? Memorizem. Duas matrizes só poderão ser multiplicadas se o número de colunas da primeira for sempre igual ao número de linhas da segunda. Porque, na realidade, o que a gente faz na multiplicação de matrizes é multiplicar linhas por colunas. Prestem atenção. Condição única e suficiente para que duas matrizes sejam multiplicadas. Que o número de colunas da primeira seja igual ao número de linhas da segunda. Primeiro uma coisa genérica, depois mais concreta. Por exemplo, consideremos aí a matriz P. Né? A matriz P, que tem ordem, por exemplo, 7 por 10. Ó, ela tem ordem 7 por 10. Ela tem 7 linhas e 10 colunas. Essa é a matriz P. E a matriz Q, professor Márcio? Qual é a ordem dela? Essa matriz Q, ela tem 10 linhas e ela tem, sei lá, 13 colunas. Né? Uma matriz 10 por 13. Pensando na informação que o professor Márcio acabou de passar para vocês, será que é possível determinar o produto da matriz P pela matriz Q? Será que esse produto é possível? O produto será possível se e somente se o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Então eu vou observar isso aqui, ó. Número de colunas, 10. Número de linhas, 10. Opa! São iguais? Então esse produto, sim, ele é possível. E uma coisa interessante, eu adoro isso aqui. Né? Já que o produto é possível, a matriz PQ, ela terá qual ordem? Opa, se esse é igual a esse, o que é que sobrou? Sobrou 7 por 13. Então a matriz produto, ela terá 7 linhas e ela terá 13 colunas. Eu vou repetir. O produto de duas matrizes só será possível se e somente se o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Sendo possível, a matriz produto, a matriz resultante, ela terá número de linhas equivalente ao primeiro fator e número de colunas equivalente ao segundo. Tudo bem? Pronto. Essa é a primeira definição. Tá? Aliás, a primeira condição para se multiplicar matrizes. Professorzinho, como é que a gente faz esse produto? Né? Como é que a gente faz esse produto? Então eu digo para vocês que, sendo possível, presta atenção, sendo possível, o produto de duas matrizes, ele é feito, ouça, através da soma dos produtos de todos os elementos das linhas da primeira matriz pelas colunas da segunda matriz. Como assim, professor Márcio? Vou explicar isso aqui para vocês agora. Eu tenho aqui a matriz A, né? Eu tenho aqui a matriz A formada por esses elementos. A, B, C, D, E, F. Então a matriz A, vou colocar aqui bem bonitinho, ela tem ordem, 2 linhas por 3 colunas. 2 por 3. A matriz B, essa grandona aqui, ela tem 1, 2, 3 linhas por quantas colunas? 1, 2, 3, 4. Por 4 colunas. Fechou. Primeira pergunta. Será que é possível o produto AB? O produto será possível se o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Vamos ver? Ó, 3 colunas, 3 linhas. Opa, o produto, sim, professorzinho. Ele é possível. É possível multiplicar. Qual vai ser a ordem da matriz AB? O que sobrou aqui? 2. O que sobrou lá? 4. Então, a ordem da matriz produto será do tipo 2 por 4. Tá, vamos ao que interessa. Como é que eu multiplico? Como eu já falei para vocês,
memorizem, a gente sempre vai multiplicar linhas da primeira por colunas da segunda. Vou repetir, eu vou sempre multiplicar linhas da primeira por colunas da segunda. Por exemplo, aqui eu tenho a matriz A e a matriz B, que nós já fizemos essa análise aqui. 2 por 3, 3 por 4, o produto é possível, e a matriz resultante vai ter que ter uma ordem 2 por 4. Bora multiplicar. Linha A, B, C, coluna G, K, O. Lembra quando o Márcio falou da soma dos produtos? Então eu vou fazer A vezes G, ó, A vezes G, mais B vezes K, mais C vezes O. C vezes O. Pronto. Já multipliquei a primeira linha pela primeira coluna. O que eu vou fazer agora? Multiplicar a primeira linha pela segunda coluna. Nossa, que trabalhão. Quem não trabalha não tem direito a comer. Então eu tenho AH mais BL mais CP. Tudo bem, pessoal? E agora? Primeira linha, terceira coluna. Eu vou ter que ficar multiplicando a primeira linha? Sim. Por quantas colunas? Por quantas colunas houverem na segunda matriz. Então agora eu estou, aqui, linha 1, coluna 1. Linha 1, coluna 2. Linha 1, coluna 3. Então eu vou fazer AI mais BM mais CQ. Tem mais coluna? Tem a coluna 4. Então, linha 1, coluna 4. Então, eu vou fazer AJ mais BN mais CR. CR. Tem mais colunas, professor Márcio, na segunda matriz? Não. Então, agora eu vou fechar a minha matriz. Tudo bem? Então, o que eu fiz primeiro? Linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3, linha 1, coluna 4, linha 1, coluna 5. Acabaram as colunas? Então, agora eu vou começar com a linha 2. Opa, linha 2. Então, eu vou fazer linha 2, coluna 1. Uma coisa, ó. DG mais EK mais FO. Acabou. Agora, linha 2, coluna 2. DH mais EL mais FP. Tranquilinho? Linha 2, coluna 3. Então eu vou fazer DI mais EM mais FQ. Tudo bem? E para finalizar, linha 2, coluna 4. Eu vou mandar DJ mais EN de navio, mais FR. Já era. Se você observar bem, uma coisa que nós já prevíamos, né? Depois, é claro, né? A gente vai somar esses produtos, e quando a gente somar os produtos, nós teremos uma, duas linhas. Ó, duas linhas. E nós teremos uma, duas, três, 4 colunas, como nós já havíamos previsto. Duas coisas importantes antes de mais um exemplo concreto. Eu só posso multiplicar matrizes C e somente C. O número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Fato. Senão não é possível o produto. Segundo, como é que a gente multiplica matrizes? Multiplicando os elementos da linha da primeira pelos elementos das colunas da segunda, né? Cada elemento do produto será correspondente à soma dos produtos linha por coluna. Fechou? Vamos pegar uma situação mais prática, né? Para a gente poder analisar isso. Presta atenção. Nesse primeiro exemplo, então, ele pergunta, né? O produto MC, né? Matriz M pela matriz C. Esse produto é possível? Vamos dar uma olhada. Qual é a ordem da matriz M? Vou colocar aqui. Qual é a ordem? Ela tem 1, 2, 3 linhas e 2 colunas. Ela é da ordem 3 por 2. E a matriz C? Ela tem ordem 2 por 2. Presta atenção. Número de colunas, só pegar os do centro aqui, ó.
número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Então, o produto é possível. Sim, esse produto ele é possível. Qual será a ordem da matriz produto? Ela terá a ordem 3 por 2. É só pegar os extremos. Tá, vamos lá? Como é que a gente multiplica matrizes? Linhas da primeira por colunas da segunda. Então, vamos que vamos. Ó, mas vai direto aqui, ó. Linha 1, coluna 1. Então, eu vou fazer menos 3 vezes 2. Vamos botar aqui bem bonitinho, ó. MC. Então, vai ficar menos 3 vezes 2, mais 2 vezes 1. Já multipliquei. Linha 1, coluna 1. E agora? Linha 1, coluna 2. Então, linha 1, coluna 2. Então, vai ficar menos 3 vezes 5, mais 2 vezes 8. 2 vezes 8. Tudo bem? E agora? Linha 1, coluna 3. Ah, não tem coluna 3, acabaram as colunas. Então, já fecha aqui a sua matriz. O que eu vou fazer agora? Vou para a segunda linha. Né? Quando a gente vai para a segunda linha, a gente vai obter a segunda linha da matriz produto. Então, eu vou fazer linha 2, coluna 1. Começa tudo de novo. Então, eu tenho 3 vezes 2, ó. 3 vezes 2, mais 6 vezes 1. Linha 2, coluna 2. 3 vezes 5, mais 6 vezes 8. Acabaram as colunas. Então, agora eu vou para a terceira linha. Linha 3, coluna 1, linha 3, coluna 2, e assim por diante. Linha 3, coluna 1. 0 vezes 2, mais 4 vezes 1. E, por fim, linha 3, coluna 2. 0 vezes 5, mais 4 vezes 8. Tudo bem, queridos? Prestem bastante atenção. Eu vou colocando agora os resultados aqui em cima para facilitar a nossa vida, tá? Então, aqui eu vou ter menos 6, 2, menos 15, 16, 6, 6, 15, 48, que é 6 vezes 8, 0, 4, 0 e 32. Então, a minha matriz MC será dada por devo 6, pago 2, devo 4, devo 15, pago 16, sobra 1, 6 mais 6, 12, 15 mais 48 são 50, mais 15 que vai dar 65, 63, 0 mais 4, 4, 0 mais 32, 32. Qual é a ordem da matriz produto? 1, 2, 3 por 2. E era isso que nós já prevíamos, né? 3 por 2. Tranquilo? É sossegado. Eu só posso multiplicar duas matrizes se o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Lembrando que ao multiplicar, eu multiplico linhas por colunas. Linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3 e vai embora. Acabaram as colunas? Volta para a segunda linha. Linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2 e assim por diante. Tá? Não tem segredo. Antes de finalizarmos, eu gostaria de tratar com vocês de uma última situação, tá? Uma particularidade. Por exemplo, vamos considerar aqui a matriz A, bem sossegadinha, ó. 3, 5, 1 e 0. Essa daqui é a matriz A. Vamos pegar aqui a matriz B, né? A matriz B, menos 2, 1 e 4, 0, 1 e 3. Beleza? Será que é possível obter? Tá? A gente nem precisa fazer o cálculo, mas só para a gente entender. Será que é possível obter A elevado ao quadrado? Opa, quadrado de matriz. O que é A elevado ao quadrado? É A vezes A. Opa, multiplicação de matrizes. O número de colunas daqui tem que ser igual ao número de linhas de lá. Qual é a ordem da matriz A? 2 por 2, né? Lá também, 2 por 2. A brincadeirinha, se o número de colunas aqui é igual ao número de linhas lá, opa, isso daqui é possível, né? Se eu quisesse, então, obter aí o quadrado da matriz A, não tem necessidade, porque o Márcio já demonstrou. Eu ia fazer 3, 5, 1 e 0 vezes 3, 5, 1 e 0. Como é que faz? Linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2.
linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2, obtém a soma dos produtos dos elementos correspondentes, já era. Fechou? E nesse caso aqui, será que é possível, professorzinho, fazer b elevado ao quadrado? Primeiro, b elevado ao quadrado é b vezes b. Vamos analisar a ordem. Qual é a ordem da matriz B? 2 linhas por 3 colunas. Então, ela tem ordem 2 por 3 e lá 2 por 3. Condição. O número de colunas aqui é igual ao número de linhas lá? Não. Então, a matriz B quadrado, ela não se... Ela não se obtém. Essa matriz ela não existe. Impossível multiplicar B por B. Entenderam isso? Tá aí, multiplicação de matrizes. Parece um pouquinho complicado, um pouquinho delicado, e é justamente por essa razão que a gente estuda a multiplicação separado de adição e subtração, porque ela exige aí uma atenção maior, tá? Fazendo os exercícios que vocês vão aprender mais e melhor. E aqui, ó, contem com o professor Márcio, né? Estou aqui à disposição de vocês, tá bom? Bora fazer exercício? Muito obrigado pela atenção.